diagonais são congruentes. Molezinha? Fez sentido? Caraca, olha aí. Eu falei isso aqui, acabou de achar minha aula, moleque, no YouTube. Olha que loucura. Que isso, hein? Coisa fina. Vamos lá. Então, vamos falar agora do losango. O losango, gente, ele também é um paralelogramo especial, tá? Também é um paralelogramo especial. Só que a particularidade dele não vão ser os ângulos, vão ser os lados. Então, quando o paralelogramo tem todos os lados da mesma medida, eu vou chamar esse cara de losango, tá? Então, ó, losango é um paralelogramo que tem todos os lados congruentes, mesma medida, tá? O que vai acontecer então? Vamos desenhar eles dois aqui. Posso apagar isso tudo? Pode apagar? Depois levanta aquele chat ali do canto que eu não estou conseguindo ver se tem pergunta. Aquele ali do cantinho. Então, ó. Vai acontecer o seguinte. No caso dos retângulos, vai acontecer uma parada, né? Que são os ângulos iguais. Então, ó, mesmos ângulos. E no caso dos losangos, eu terei uma parada que são o quê? Os mesmos lados. Então, vou desenhar. Tá? Quando eu falo mesmo lado, gente, é mesma medida para os lados, tá? Mesmos ângulos, mesma medida para os ângulos, né? E aí as figurinhas vão ficar assim, ó. Retângulo. Ó, retângulo. Tá aqui. Então, ó os ângulos iguais aqui, ó. Noventinha, noventinha, noventinha e noventinha. E o losango? O losango vai estar aqui, ó. Mesmo lado, mesmo lado, mesmo lado, mesmo lado, né? Ele vai parecer um balãozinho, tá? Balãozinho. Ok? Não gosta, não? Acho que não parece um balão, não? Tá bom. Então chama do que você quiser, tá? Parece um balãozinho. E aí, gente, as novas propriedades vão ter a ver sempre com as diagonais. Olha o que vai acontecer no retângulo. A nova propriedade é dizer que as diagonais terão mesma medida. Viu, Hugo? Mas aqui não acontece isso. Vou até fazer um balãozinho mais espremido para vocês verem isso melhor. Ó. Tá? Então, ó, esse cara tem a mesma medida que esse, mesma medida que esse, mesma medida que esse. Agora as diagonais não têm a mesma medida. Aqui tem uma diagonal pequenininha, aqui tem uma diagonal grandona. Tá? Diagonal pequenininha e diagonal grandona. Mas agora eu tenho uma propriedade maneira, ó. As diagonais são perpendiculares entre si e são bissetrizes, lembra desse nome? Dos ângulos
internos. Tá aparecendo aqui ou tá cortando? Tá aparecendo. Tá? O que significa isso, gente? Perpendiculares entre si é ter um noventinha aqui. Tá? Ser bissetriz é o seguinte, ó. Esse ângulo todo, ele está sendo dividido exatamente no meio, tá? Esse ângulo aqui todo, ó, está sendo dividido exatamente no meio. Então, bissetriz divide ao meio. Tá? Divide ao meio. Então, todas as propriedades dos paralelogramos continuam valendo aqui. Essas propriedades que eu estou colocando são as novas propriedades que vão acontecer por conta dessa particularidade aqui de cima. Tá? E aí, ainda está faltando alguém, né, gente? Quem que está faltando? Está faltando o quadrado. O quadrado vai ser justamente tudo isso ao mesmo tempo. Ele vai ser um quadrilátero, que é um paralelogramo, porque ele tem os lados paralelos, tá? E ele vai ter todos os ângulos medindo 90 e todos os lados iguais. Então ele vai ter todas as propriedades que eu falei hoje, de tudo. O quadrado é o bonzão, tá? Ele tem ao todo, né, todas as propriedades de todo mundo ali que eu já falei. Tudo bem? Ok. Júlia, esse conceito dos lados vizinhos valerem 180, lados não, Júlia, ângulos. Ângulos vizinhos vão valer 180, não. A soma dos ângulos vizinhos vai valer 180. Sempre. Em todos os paralelogramas. Aqui também, ó. 90 com 90, tá? Aqui também, ó. Esse cara aqui com esse, ó. Laranjinha com verde, 180, tá? A soma dos vizinhos sempre é 180. Vamos para a questão, então? Vamos ver como é que isso aí pode aparecer? Se sobrar tempo, pessoal, eu volto nas que eu pulei, tá? Eu volto nas que eu pulei, não tem problema nenhum. Então, ó, questão 7. Considerando que as medidas de dois ângulos opostos de um losango são dadas em graus por 3x mais 60 e 135 menos 2x, a medida do menor ângulo desse losango é... Gente, se eu tô falando de ângulos opostos, eu não tô falando de ângulos vizinhos, né? Ângulos opostos vão ter a mesma medida. Olha pra cá, ó. O losango é esse cara que eu desenhei aqui, ó. Esse ângulo daqui, gente, ele é o mesmo que esse. Mesma medida que esse. Esse ângulo aqui de baixo, ó, tem a mesma medida que esse aqui de cima, tá? Então, ângulos opostos serão congruentes, sempre. Isso é uma propriedade de qualquer paralelogramo, tá? Mas ele chamou de losango, beleza, não tem problema nenhum, tá? Então, o que ele está falando? Ele está falando que tem esses dois valores. Então, ó, vamos escrever. Qual é o número da questão? 7, né? Questão 7. Questão 7. Ó, ângulos opostos iguais. Ok? Ângulos opostos têm mesma medida. O que eu quero então, gente? Vamos escrever esses caras, né? Vamos somar. Quais são os valores que ele coloca aí? Ó, pisca para eu copiar rapidinho os valores. 3x mais 60 vai ser igual a 135 menos 2x. Ok? Tá muito fraco, né? Deixa eu botar aqui uma carga mais... Ah, moleque, olha a brutalidade. Olha a brutalidade, moleque. Tá? Agora sim. Então, ó, como é que eu resolvo isso? Passou o 60 para lá e o 2x para cá, ó.
Então, 5x é igual a 75. X é igual a 75 dividido por 5. X é igual a 15. Ok? 15. Viug, o que eu faço com isso? Calma. Vamos desenhar esse losango, tá? Por quê? Porque se o ângulo que ele está dizendo pra gente é esse aqui, ó, 3x mais 60, 3x mais 60 vale quanto? Faz a conta. Ou então faz esse, ó. Se você achar mais fácil, né? Se x é 15, 2x é 30, tá? Então 135 menos 30, né? Esses valores aqui, ó, vão dar 105. Tá? Então quando ele desenha, quando a gente desenhar esse losango, vou fazer aqui no canto pra gente, vai ficar assim, ó. Olha como é que vai ser essa figura. Eu tenho um losango, vou fazer aqui ele em pezinho. Ok? Tá? Tranquilo o meu losango? Parece um losango, mais ou menos? Tá feio, mas tá dando para entender. Né? Então, ele tá dizendo pra gente, ó, que um dos ângulos mede 105. Gente, não pode ser esse, que esse ângulo é agudo. Então, ó, ele tá dizendo que aqui é 105 e aqui é 105. Quanto sobra para cada um dos outros dois? Gente, lembra que ângulos que são vizinhos têm que somar 180. Então aqui, ó, vai valer 75. Tá? Então, ângulos opostos são iguais, mas ângulos consecutivos são suplementares. O nome é esse, tá? O nome é esse. Mas o que eu quero que você pense, né? Suplementares tem a ver com o quê? Que somam 180 graus, tá? Somam 180 graus. Faz sentido? Faz sentido? Ok? Então, 75 graus é o ângulo que ele está pedindo aí pra gente. Vamos lá. Ó, o menor ângulo do losango é 75. O outro ângulo vale 105. Ok? Fácil? Número 1, né? Falamos do quadrado, que é o último, já falei, tá? Vamos fazer algumas questões que envolvem esses outros quadriláteros, tá? O que o quadrado vai ter pra gente de especial? Tudo que eu falei, ó. No quadrado, as diagonais vão ter o mesmo comprimento, igual ao do retângulo. As diagonais vão se cruzar no ponto médio, igual do losango. E as diagonais vão ser bissetrizes, igual do losango. E as diagonais vão ser perpendiculares, igual do losango. Por quê? Porque ele é ao mesmo tempo tudo isso, tá? Então, se eu fosse fazer um mapão assim de todos os quadriláteros, a gente tem que tem paralelogramos genéricos, tem paralelogramos especiais que são retângulos, paralelogramos especiais que são losangos, e os que são ao mesmo tempo essas duas coisas eu vou chamar de quadrados, né? O desenho disso vai aparecer mais para frente, uma representação de conjuntos para você gravar melhor, tá? Vamos aplicar agora esse conceito de quadrado na questão número 8, tá? Eu só preciso saber o que é um quadrado. O que é um quadrado? Né? É esse carinha, vai ter um ângulo, todo mundo vai ter ângulo de 90, todos os lados vão ter a mesma medida, e aí a partir dos quadradinhos eu vou construindo, tá, esses retângulos todos. Só isso, ele explica que tem um retângulo decomposto em quadrados. Então, retângulo decomposto em
quadrados. Tá? Sabendo disso, calcule a razão AB, que é esse aqui de baixo, por BC, que é esse aqui. Tá? AB por BC. Como é que eu vou fazer isso? Viu que não tem número nenhum? Meu Deus, como é que eu vou fazer uma questão que não tem nenhum número? Gente, tu vai fazer. Mole, vai sair tranquilamente. Vamos inventar uma letra, vamos inventar um valor, um X, para botar como lado do primeiro quadradinho, do menorzinho. A partir disso, eu vou preencher a figura toda. Olha como é que vai ser tranquilão. Ó. Questão 8. Questão 8. Questão 8. Nós temos o seguinte. Deixa eu fazer esse desenho de preto. Dois quadradinhos aqui. Um outro quadrado aqui. E um outro quadrado aqui. Ok? Tá bom para você? Parece aquela figura? Tá? São 4 quadrados. Então, o que eu quero que você veja? Aqui, pessoal, vamos pegar como base, ó, esse quadradinho aqui, ó. Tá? Vamos dizer que esse quadrado, ele tem um lado x. X. Tudo bem? O que vai acontecer com o quadradinho que está do lado dele? Gente, ele tem um lado em comum. Então, esse quadrado aqui também tem um lado x. O que faz a gente perceber, ó, que aqui vale 2x, tudo bem? Se aqui vale 2x, ó, esse quadrado aqui de cima tem um lado medindo 2x. E aqui também. E por consequência, deixa eu botar aqui fora do desenho. E por consequência, esse cara aqui, ó, vai ser esse lado, que vale 3x. Então aqui também vai ser 3x, porque ele é um quadrado. Todo mundo acompanhou esse processo que eu fiz? Essa construção, passo a passo, desse monte de letra aqui? Então eu comecei pelo quadradinho que eu pintei de vermelho, tá? E fui aumentando para os quadrados maiores. Show? Faz sentido? Então chegamos até aqui, tá? Então o que vai acontecer agora? Ó, o exercício está pedindo para a gente fazer o seguinte cálculo. AB sobre BC. Tá? Só que AB, pessoal, é esse cara aqui, ó. AB vale 5x. Tá? E BC é esse aqui. Ele vale 3x. Então, AB sobre BC vale 5x sobre 3x. Mas o x vai desaparecer. 5 terços. Viu, Gui? Mas esse x, ele pode, tu pode botar... Gente, se você botasse qualquer número aqui, ia sempre dar 5 sobre 3. Tá? Se você começasse com um quadradinho de lado 1,
ia dar 5 sobre 3. Se você começasse com um quadradinho de lado 2, ia dar 10 sobre 6. Simplificando, 5 sobre 3. Tá? Então isso aqui significa que você está generalizando o problema. Tudo bem? Faz sentido? Júlia, a bandeira do Brasil é um losango. Sim, tá? Na bandeira do Brasil tem um losango. Ok? Tranquilo? Até aí foi? Vamos ver se a gente faz mais uma questãozinha? Deixa eu sair da frente pro pessoal printar ali. Maravilha. Vamos lá. Vamos fazer então, ó. Aqui, ó. 5 sobre 3, tá? Aqui é o resumão que eu falei pra vocês, ó. Eu tenho os quadriláteros. Dentro dos quadriláteros eu tenho os paralelogramos. Dentro dos paralelogramos eu tenho os retângulos. Tenho os losangos. E quando ele é ao mesmo tempo as duas coisas, eu tenho os quadrados. Tá? Isso que eu falei pra vocês, que os quadrados, eles vão ali pegar as propriedades de todo mundo. Beleza? Bom, botei aqui uma classificação de curiosidade interessante. Eu sei que vocês, naturalmente, nunca viram esse livro, né? Que são os elementos do Euclides, tá? Esse Euclides, foi ele que fez ali toda a parte axiomática da geometria plana. Por isso que a gente chama de geometria euclidiana plana, porque é do Euclides, tá? E aí como é que ele chama esses quadriláteros? Ele fala do quadrado, tá? Que é de fato mesmo o quadrado pra gente, tá? O retângulo, ele não chama de retângulo, ele chama de oblongo. Oblongo é o nosso retângulo da aula de hoje. O rombo, tá? É o losango, tá? E o romboide é um paralelogramo que não tem essas propriedades anteriores, tá? Então esses nomes aí, se vocês pegarem de repente questões muito antigas, né? De repente aparece, ele fala de rombo, de romboide, de oblongo, tá? Ou de repente alguma coisa está falando de história da matemática e tá brincando com esses nomes antigos, tá? Como eu ainda tenho tempo, isso aqui obviamente não vai cair no Enem, tá, gente? É só para vocês saberem aí os nomes, são nomes engraçados, vamos dizer assim, tá? Vamos voltar naquelas questões que eu pulei, né? Porque eu já aqui os desenhos, ó. Oblongo e o rombo, tá? Quadrado e romboide. Tudo bem? E aí, aqui eu acabaria a minha aula, mas como eu tenho 10 minutos, eu pulei 2 questões, eu quero voltar. Eu pulei aqui, ó, as de paralelogramo, tá? Questão 5 e 6. Se tudo der certo, dá pra gente fazer as duas. Eu fiquei com medo de não dar tempo, mas vai dar. Então vamos lá, pra gente acabar, vamos fazer a leitura bonitinha da questão 5, ó. Começa pela 6. Pela 6? Ah, é? Uhum. Tá bom, então vamos fazer a 6. Eu não tô vendo, cara. Ah, Luander! Luander! Faz a 6. Vamos fazer a 6. Olha aí, Luander. Uma certa propriedade rural tem o formato de um trapézio, como na figura. Então tá aqui um trapézio, né? Eu tenho bases paralelas e tenho lados aqui doidões, né? Transversais. O que está acontecendo? As bases do trapézio medem 9,4 e 5,7. E o lado YZ margeia um rio, tá? Tá aqui o rio bonitinho. Se o ângulo XYZ é o dobro do ângulo XWZ, a medida em quilômetros do lado YZ, que fica à margem do rio, é... Caraca, viu que questão doida. Vamos lá. A gente vai fazer aqui uma parada muito legal e que vai explodir a cabeça de vocês, tá? Deixa eu fazer o desenho. Então deixa eu apagar esse quadro. Tira um print ali rapidinho. Vou apagar esse quadro. Vou até usar isso aqui, ó, para botar ali a questão 6. Hoje a Carol vai até meia-noite.
Ó, o que vai acontecer? Nós temos a questão número 6 e o desenho que tá aí, ele é bem bonitinho. Ó, a gente tem, é uma fazenda, né? Qual é a medida desse cara aqui? 5,7. 5,7. 5,7. Aqui eu tenho uma figura desse jeito. Tá bem feia, mas agora sim. Tá? 9,7. Confere? 9,4. 9,4. Tá? A importância da questão tá aqui, ó. Esse ângulo vale B e esse aqui vale o dobro de B. Vale o dobro de B. Tá? E aqui tem um rio. Rio. Beleza? Agora que vem a minha ideia. A minha ideia vai ser a seguinte. Se esse ângulo aqui é B e esse cara aqui é 2B, lembra do conceito de bissetriz? Vocês lembram do conceito de bissetriz? Bissetriz é o cara que divide o ângulo exatamente no meio, né? Se eu fizer uma bissetriz aqui, ó, você concorda que vai ficar B e B? Tranquilo isso? Todo mundo tá tranquilo com esse conceito de bissetriz? Só que, quando eu fizer essa bissetriz, pessoal, vai acontecer uma parada muito maneira. Ó, essa figura que eu formei aqui de verde, ela não é uma figura qualquer. Por quê? Ela é um quadrilátero e esse quadrilátero tem os ângulos opostos iguais. Quando isso acontece, eu sei que esse cara aqui é alguém que eu chamo de paralelogramo. Tá? E se ele é um paralelogramo, ele vai ter uma parada que eu sei sobre os lados. Os lados opostos também vão ter a mesma medida. Então esse 5,7 que está aqui, ó, também está aqui. Então eu vou pegar esse 9,4 aqui, vou apagar momentaneamente e vou dizer que aqui, ó, eu tenho 5,7 quilômetros. Tá? Mas viu que o total não era 3, perdão, não era 9,4? Então, para alcançar 9,4, o total aqui ó, é 9,4. Então, esse pedacinho aqui vai valer 3,7. Viu, Gui? Beleza, eu não faria nada disso, mas ainda assim não resolveu a questão. Porque o que ele está perguntando é esse lado aqui que margeia o rio Nilo. Que margeia esse rio aqui, tá? Mas viu que eu não tenho como saber, porque eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Calma. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Se você pegar esse carinha aqui, ó, B, e você, ó, arrastar aqui, ó, você está trazendo o mesmo ângulo B para cá, né? Ou ainda, esse cara, tá? Ele é alterno desse outro aqui, ó. Vou até botar de outra cor para você saber que ele veio para cá depois, tá? Então esse ângulo aqui, ó, B, vai ser o mesmo que esse, ó, B. E aí nós construímos aqui
um triângulo isósceles. Tá? O que é um triângulo isósceles, pessoal? Vai ser um triângulo em que os dois lados vão ter a mesma medida. Então aqui também vai ser 3,7. Questão difícil, tá, gente? Por que difícil? Porque vocês não estão acostumados na vida de vocês a fazer determinadas construções. Mesmo essa sendo uma construção simples, você teria que ter uma ideia de fazer, né? A ideia que vem do espírito, né? Que tu tá ali e, pô, vou dividir no meio aqui. Você não tá acostumado a fazer isso, tá? Então, não vai cair no Enem também uma construção desse tipo. Mas é só pra gente ver que usar os quadriláteros que a gente conhece ou que a gente viu hoje podem ajudar a gente a perceber valores onde eles estão ocultos, tá? Então essa é uma questão de construção, é uma questão difícil, mas aí a resposta ali, o lado que está né, margeando o rio, vale 3,7. Tem essa opção? 3,7 está aqui na letra E. Fechamos bem essa aula, hein? Ó. 7 e 14 e 45. Olha isso, moleque. Olha isso. E ainda deixamos para casa o exercício 5 que vocês não deixaram eu fazer. Tá bom? Gente, mostrei algumas questões que vão cair no Enem. O que é importante saber de fato? O que é, né, um retângulo, um quadrado, as propriedades, porque a gente não sabe como é que vai aparecer na prova. Ele pode perguntar diretamente sobre as propriedades. Mas ao longo do ano a gente vai fazer uma série de simulados aí, de questões em aula, que vão trazer esses exercícios para a gente estar sempre refrescando a nossa memória. Legal? Show! Então um grande beijo, a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.